Esse vídeo faz parte do projeto Viva Viola, contemplado pelo edital 13/2023 da Lei Paulo Gustavo. O conteúdo faz parte do conjunto de vídeos do acervo pessoal de Ramiro Viola e pode ser encontrado através do YouTube. Um homem branco, de cabelos longos na altura do ombro, veste uma camisa social preta e segura um microfone com as duas mãos. O fundo é uma parede branca. Certo? Tá? É uma definição de uma mãe de um rapaz e da esposa de um outro que diz assim, olha, meu marido está assaltando a geladeira. Então, volta o apetite, volta a disposição e os sintomas somem rapidamente, certo? Às vezes dentro de um mês, hein? Mas a cura... Agora, ele pode... Não, a cura não. Esse é que é o perigo. Porque quando que a gente acha que está doente? Qualquer um de nós. Quando dói em algum lugar. Quando estou incomodada com alguma coisa. Certo? Aí estou doente. Se isso passa, eu não estou mais doente. Eu estou ótima. Estou ótimo. Estou ótimo. Muito bem. Então, o grande papel da equipe da tuberculose nas unidades básicas de saúde, que são as encarregadas de acompanhar, diagnosticar e acompanhar esses pacientes, ou acompanhar pacientes diagnosticados, por exemplo, aqui no nosso caso no Hospital das Clínicas, né, encaminhado de lá, é convencer o paciente, monitorar o paciente, convencê-lo, mas não assim, dando ordens, convencê-lo de que, apesar dos sintomas regredir, ele não está curado. Porque esse bacilo, ele tem uma característica de causar uma doença que é crônica, certo? Uma evolução crônica, apesar de ter uma cura, depois de 6 meses. Então, depois dos comerciais, você vai responder por que o indivíduo não pode, o doente de tuberculose, não pode deixar de tomar o remédio pelo tempo correto. A diminuição, até desaparecimento dos sintomas em poucas semanas, não faz com que a ferida ou lesão que ele tem no pulmão regrida. Os bacilos estão lá, presentes. Apenas aquele sintoma que estava incomodando é que vai desaparecendo. Ainda bem, né? Mas a ferida está lá, os bacilos estão lá. Se a pessoa interrompe a medicação nesse momento que ele acha que ele está curado, por causa da redução do sintoma, ele continua doente, continua transmitindo para a família, para os filhos, para os parentes, etc. E ele não vai curar, a lesão vai aumentar de tamanho, né? E ele vai ter um problema muito sério, né? Se ele, às vezes acontece, né? Dele voltar, então ele pode inclusive ter voltarem os sintomas com mais intensidade, muitas vezes saindo sangue no catarro, né? Devido ao aumento da lesão e ao comprometimento, o rompimento de alguns vasinhos e tal. Então isso assusta muito o doente, né? Então o que a gente sempre recomenda, mas isso é uma tarefa da equipe também, né? Quer dizer, o recomendado é o acolhimento do paciente para lhe dar ânimo, para ele, não é bolinho, mesmo que seja uma vez por dia, certo? A pessoa, mesmo que ela já tenha voltado a trabalhar, mas toda manhã ele tem que tomar 2 cápsulas, mais 4 comprimidos, né? É uma vez só por dia e o resto do dia ele pode... Por 6 meses no mínimo. Por 6 meses no mínimo. Ele tem que aguardar que o médico lhe dê alta. Ele não pode se considerar curado antes disso, porque ele vai transmitir, ele vai piorar. Hein? Se ele interromper o tratamento, aquele bacilo instalado pode adquirir resistência ao tratamento depois? Ou pode. Principalmente quando a maioria das pessoas, o que elas fazem é o seguinte, deveria tomar o remédio todo dia. Toma um dia sim, um dia não, depois pula. Então, a interrupção do tratamento, essa pulação de dias, esqueci, não sei o quê, tem várias razões que são alegadas em trabalhos, né? Mas isso pode tornar o bacilo resistente. E aí nós temos um problema, porque apesar de termos medicamentos há 50 anos, hoje em dia são praticamente os mesmos. Não houve evolução do tratamento. Que foi introduzida, quer dizer, ela foi descoberta no final da década de 50, começou a ser usada no começo da década de 60, não para tuberculose, para tuberculose a partir de 80. No esquema recomendado, o governo foi assumindo cada vez mais, até que existe, desde a década de 70, um programa nacional de controle da tuberculose. Muito bem estruturadinho, pode não ser perfeito, né? Mas existe, né? Existe, é muito bem estruturadinho.
feito por pessoas que entendem de tuberculose, que entendem a realidade também. Apenas, não precisa fazer um novo programa, precisa executar esse que nós temos, certo? É esse que é o problema. Eu gostaria de ver com a Adriana o que nós temos, Adriana. Obrigado. Val? O Moacir do Jardim Flamboyant. Ele quer saber se a tuberculose afeta os bovinos e se há perigo da transmissão para pessoas que consomem a carne ou o leite. Ele está mandando um abraço a todos. Então, os bovinos, eles tem muito bovino no Brasil com tuberculose, só que não é a tuberculose do homem, é uma espécie próxima, né? É o bovis, a espécie bovis, que afeta os bovinos, né? O leite, desde que ele seja fervido, ou como acontece, espero que na maioria dos casos, ele esteja sendo pasteurizado, né? Então não há perigo nenhum desse bacilo que está causando a doença no boi e que pode estar presente no leite da vaca, ele passe para a pessoa, sendo que o bacilo bovis, ele não é o mais comum dele dar doença no ser humano. Mas, se encontrar uma pessoa bastante debilitada, com uma neoplasia, com uma AIDS, com outros fatores, um diabetes descompensado, enfim, ele pode manifestar a doença, não é da mesma forma que o bacilo específico do homem, né? Mas pode causar doença no ser humano. Mas se o leite for pasteurizado, for fervido na falta de pasteurização, certo? Já é suficiente. Já é suficiente. O hábito de tomar leite no curral pela manhã, você não considera um bom hábito? Não é um bom hábito, para ser praticado no Brasil. Perfeito. Porque existe muita tuberculose no gado. Eu quero fugir completamente. Específica dela. Eu vou fugir completamente da tuberculose, já que nós falamos em leite. Eu quero ouvir a sua opinião e a opinião do Dr. Celso a respeito do leite. Está havendo aqui nos programas uma controvérsia. Sim. De médicos que vêm e dizem que o homem, depois de uma certa idade, ele já não produz mais enzimas, né? Que possam o leite trazer benefício. Então o homem, ele deve tomar o leite até aos 7, 8 anos de idade, depois daquilo o leite não faz mais efeito. É uma corrente. Tem outros que dizem, não, que o leite sempre é bom. Como a senhora vê isso? Você ouviu isso? Já foi em seu programa, Celso? Foi. O que foi dito mesmo? Tem as duas correntes. Essa corrente que diz que não deve. Qual foi o argumento? Que a pessoa, até você chamou a ideia, tem pessoas que têm uma diarreia mais frequente no uso de leite, né? Então, até essa idade deveria se tomar leite. O que eu, já me adiantou na minha resposta, eu acho que a pessoa, se tomar um copo de leite por dia, é suficiente para a reposição de cálcio em relação à osteoporose. A ideia que eu tenho, eu acho que a pessoa é um hábito salutar, na minha opinião. Desde que ela não tenha uma intolerância ou uma não aceitação fácil ao leite, que tenha diarreia. Se tomar leite e tiver diarreia, soltar o intestino, é melhor não usar. Mas um copo de leite diário é o ideal para que se reponha o cálcio, para que se evite a osteoporose. Mas o argumento foi que diz que depois de uma certa idade nós não produzimos mais seu enzima, não sei o que ele falou. Uma enzima que ajuda a absorver o leite. Né? Nós não produzimos, então nós não absorvemos mais o leite. Mas como a senhora vê? Parece uma colocação um pouco drástica, né? Foi drástico. Eu também achei drástico. A gente conhece muitas pessoas, inclusive de idade, que tomam leite, não têm diarreia e que certamente aproveitam a quantidade de cálcio, absorvem o suficiente. Mas realmente nós produzimos, deixamos de produzir as enzimas depois de uma certa idade ou não? Bom, eu não sou da área bioquímica, não somos da área gastroenterológica. Eu acho que diminui a capacidade de absorção, e há uma produção menor de enzimas, eu acho que é uma desaceleração daquilo que a gente consegue absorver. Então nós devemos, depois de desmamado, não adianta tomar leite? Pelo risco e benefício, eu acredito que... Eu não acredito nisso. Pelo risco e benefício, acho que o benefício é muito maior do que não tomar. Bom, eu fiz essa colocação... Uma sanitarista e um vascular. Fervido. Se ele não for... O pasteurizado. Pasteurizado. Eu só falei esse assunto porque surgiu o problema do leite. Eu fiz um comentário em família outro dia
e me faltava a frase, enzimas para poder absorver o leite, né? E, na realidade, há pouco tempo que eu parei de tomar leite. Eu era um Mas não foi por causa do bezerrão. programa, né? Né? Não foi por causa do programa. Não, mas acho que sim até, viu? Mas eu tomava mais de 1 litro de leite por dia, mas depois começou a fazer mal Isso. um A ano gente- para cá, e eu parei. Com Né? o passar do tempo, a gente tem uma certa dificuldade, De provavelmente digestão. porque é uma redução da enzima. É. Tá? Redução Aí, para mesmo. parar totalmente, em alguns Exatamente. casos, mas não é, eu acho um pouco precipitado generalizar isso. Bem, vamos à pergunta então, com o Caval? Ele está parabenizando a TV Serrana pela chamada do programa. O Amarildo da Coab 3, ele quer saber o que causa a tuberculose no pulmão e que mal faz ao pulmão. Bom, já foi sobejamente falado, mas é sempre bom reforçar, né? O que causa a tuberculose tuberculose. no pulmão é o bacilo de Koch, né? É uma bactéria e que entra nas vias respiratórias quando a pessoa está próxima de uma outra e com uma certa frequência ou com um tempo razoável de proximidade. Quer dizer, se a pessoa está a 2 metros, não há possibilidade, mas se a pessoa está a menos de meio metro, certamente está conversando. E uma pessoa doente é essa, que não sabe que está doente, porque, portanto, ela não está em tratamento. Então, ainda está transmitindo. Essa outra pessoa respira o bacilo não é um só, né? Um conjunto deles. Se ele conseguir chegar até a periferia do pulmão, ele encontra um ambiente adequado, né? Ele é um pouco assim, só falta o violão, porque ele gosta de sombra, temperatura de 36, 37 graus, adivinha onde que tem isso? E um monte de oxigênio. Onde tem isso? No pulmão, né? No pulmão. Então, por isso também que ele prefere se multiplicar lá. E sua multiplicação pode levar à lesão. Tem muita gente, nós já Causa falamos, destruição 95% do tecido ele pulmonar. causa destruição do tecido pulmonar. Agora eu vou falar a minha bronca aqui. Para certas pessoas mal educadas, ou talvez até mal intencionadas, pessoas sem uma dignidade, que sabem que estão gripadas ou resfriadas, e como disse a doutora Luana, essa gripe pode não ser gripe, e sim tuberculose, e chegam para outra pessoa e falam assim, vou passar para você minha gripe. Ou fico no mesmo ambiente, pois bem, quando eu vejo o povo japonês, que a pessoa estando gripada, ele põe uma máscara para sair na rua, ele está protegendo o seu munícipe, o seu amigo, as pessoas, a comunidade, e não a ele. Mas no Brasil tem pessoas que estão gripadas mesmo e frequentam tudo e passa para todo mundo. Mas pode passar não só a gripe ou o resfriado, pode passar a tuberculose também, não pode, doutora? Pode eventualmente se essa pessoa Então, uma grande está falta de confundindo educação, uma gripe a pessoa e ficar gripado e falar pertinho do outro. E tem muita gente que faz isso, né? É uma grosseria, na minha opinião, para vocês que estão habituados a fazer isso. É grosseria. Outra pergunta, Val. A Denise da Vila Pinheiro, ela parabeniza a entrevista com a doutora Luana, ela é uma excelente médica, parabeniza pelo excelente ser humano que ela é, está mandando um grande abraço. E a Helena da Vila Pinheiro, ela está parabenizando a doutora Luana pela palestra. Mais perguntas, não? Tem uma pergunta para você aqui, Celso. A Regina da Vila dos Lavradores, ela quer saber o que é TVT e o que causa e quais são os sintomas. Só que o doutor Celso vai responder depois do nosso intervalo comercial. O Val teve uma pergunta que não foi respondida, qual era mesmo? Ficou no ar essa pergunta da Regina, o que é TVP e quais são as causas e os sintomas? TVP é trombose venosa profunda. Na grande maioria das vezes, o próprio nome já diz, é um coágulo, um trombo que se formam nas veias profundas. Na grande maioria das vezes, nas veias das pernas. E o sintoma, numa grande parcela das vezes, nas situações que os pacientes apresentam esse tipo de doença, a perna começa a doer, o local, ocorre um inchaço, um edema local, o tornozelo se incha, o paciente se queixa que tem dificuldade para andar, a barriga da perna pode começar a ficar inchada, dolorida, veias superficiais
podem se tornar mais evidentes. E em situações mais extremas, a perna pode começar a ficar arroxeada, que nós chamamos de cianótica. As causas do acontecimento disso pode ser aqueles pacientes que ficam acamados por muito tempo ou que fazem uma viagem prolongada, né, que ficam sentadas naquele local. Isso tem até um síndrome com esse nome, síndrome da classe econômica, que os pacientes que fazem uma viagem de avião de 12, 14 horas ficando sentados e sem se levantar, ou em vez de se hidratar com líquido, tomando uísque, tomando cerveja, se desidratam, porque isso funciona como um diurético, então ocorre uma maior concentração do sangue e os pacientes acabam formando coágulos nessas veias. Mas enfim, é uma doença que hoje inclusive está sendo diagnosticada, que tem associação com hormônios, que os pacientes tomam, pílula anticoncepcional, e também está descobrindo que tem pessoas que têm tendência a isso, são aqueles pacientes que desenvolvem as trombofilias. Podemos até um dia fazer um programa sobre isso. Interessante, muito interessante. Mais outra pergunta, Val? Sandra do Jardim Palos Verdes. Como se adquire a blastomicose, se é de carpir ou de pôr o capim na boca? De carpir. Bom, a blastomicose é uma doença que pode inclusive atingir o pulmão, né, também, causada por um fungo, né, não é uma bactéria. E ela pode, pelo hábito, certamente, de usar capim para palitar os dentes, por exemplo. Ou né? ficar mastigando, ou né? ficar mastigando, ou então acostumar a deixar aí do lado da boca e tal. Pode, se esse capim tiver com fungo, né, um certo hábito de fazer isso com frequência, pode causar uma lesão no próprio local, na boca, na face, né? Uma lesão bem grande, uma ferida bem grande, profunda, né? O tratamento existe, mas é um tratamento bem comprido, é um tratamento bastante cuidadoso, não é, para fazer. Muitas vezes o próprio fungo é inalado, ele é respirado, assim como uma semelhança com a bactéria da tuberculose, e ele entrando no pulmão, ele pode causar sua lesão no próprio pulmão. Né? Então é uma doença muito séria, né? A blastomicose. Muitas vezes há a presença da blastomicose junto com a tuberculose, certo? Se é só a blastomicose, existem determinadas imagens na chapa do raio-x que permitem um pouco suspeitar de uma no lugar da outra, né? Mas quando elas estão juntas, né, e é uma grande associação, porque a blastomicose nessa região aqui, né, do estado de São Paulo, é uma região considerada como de uma certa frequência da blastomicose. Então é um fungo, tem tratamento, mas ele pode causar lesões externas, profundas, pulmonares, e lesões pulmonares também. Doutora Luana, aquele paciente que tem tuberculose está em tratamento, os familiares, o filho, a esposa, a sogra que mora junto, é necessário que se faça o tratamento, que eles tomem o remédio também? Então, uma das tarefas do serviço de saúde é, além de acolher muito bem o doente, ele dá apoio, tirar a dúvida que ele vai morrer, tirar a dúvida que ele precisa ficar internado, tirar a dúvida de que ele precisa parar de trabalhar. Como nada disso mais é necessário, e a insistência de monitorar... Nada disso mais é necessário. Nada disso mais é necessário, certo? Então, a maioria dos meus pacientes, depois do período, para aqueles que estão transmitindo no momento que eles entram em tratamento, né? Então, eles ficam 2, no máximo 3 semanas afastados do trabalho e depois volta à sua atividade normal. Mesmo assim, mundialmente, os trabalhos provam que quem transmite é perigoso para sua família, para sua comunidade, para os seus colegas de trabalho, antes de começar a tratar. Certo? E se ele não sabe que está com tuberculose? Não, então, ele transmitiu sem querer. Sem querer, certo? né? Tá? Então, não há necessidade da família se preocupar. O cuidado que o paciente tem que tomar em casa é o seguinte: se ele ainda tem catarro, isso é até um hábito de bom comportamento, quer dizer, não escarrar no chão, enfim, tomar cuidado para escarrar num lenço de papel e depois dar o devido destino. Não o lenço de pano e guardar no bolso, né? Isso, né? É melhor não, né? Não porque o bacilo saia lá do lenço de papel. Não, mas é uma coisa meio... um pouco, né, não aconselhável. Não aconselhável. Então, ele tem que tomar cuidado com isso. E quando ele tosse, de não tossir diretamente no rosto de nenhum dos seus familiares, de seus amigos, etc. Esse é um cuidado. E o principal cuidado
é não esquecer nenhum dia de tomar medicação, certo? Não esquecer nenhum dia. Isso é Não é primordial. necessário tratar os familiares, então. Os familiares, é a outra tarefa, são convocados pela equipe responsável pelo tratamento da tuberculose sistematicamente. Por quê? Se essa pessoa está doente, como é uma doença que passa de pessoa a pessoa, ele adquiriu a doença de alguém. Não é verdade? E ele pode ter transmitido, até começar o tratamento, digamos assim, a doença para alguém. Então, todos têm que ser vistos, nos dois sentidos, para ver se existem outros casos de tuberculose, que ainda a pessoa acha que é uma gripe, certo? É arrastada, uma gripe esquisita, mas que é gripe, segundo ele, né? Então, nós temos que identificar os novos casos. A gente chama essas pessoas de comunicantes, né? Alguns comunicantes, principalmente as crianças, a gente verifica se estão vacinados com BCG, se tem a marca da vacina, e verifica, no caso de um paciente que era bacilífero, até, quer dizer, ele foi diagnosticado como um transmissor, né? E agora ele está tratando tal, que fica muito com a criança no colo, etc, etc. Então, existem umas medidas de proteção. Então, algumas crianças menores de 5 anos, pode haver indicação, não são todas, mesmo que devidamente vacinadas, né? Já há algum tempo e agora que o pai ficou doente, né? Então, elas pode haver uma indicação uma decisão que o médico assume de fazer um tratamento de proteção. Não é o tratamento que o doente está fazendo. Doutora é Luana, um remedinho só, que ele toma durante 6 meses também. Pelo que eu entendi, então se numa casa, numa família, alguém está com tuberculose, foi comprovado, se uma outra pessoa da mesma casa estiver com uma gripe persistente, é sinal que não é gripe. E pode ser, então, a tuberculose. Não achar que é gripe. Quem tem isso? Não achar que é gripe. Melhor... Não vai dizer, eu estou com gripe. Mas ele é tuberculoso. Vai se examinar, porque provavelmente essa gripe não é gripe, sim o início de uma tuberculose, né? É possível. Ele tem mais oportunidade então, é melhor do que outra pessoa de outra família, de outro lugar. Nós podemos... ele achar que é uma gripe e ser uma tuberculose. Exatamente. Podemos formar um conceito para o nosso telespectador que uma gripe com mais de 4 semanas, até prove o contrário, pode ser uma tuberculose? Pode. Podemos ter esse conceito? Pode. A pessoa estou com uma gripe que não passa, estou emagrecendo, estou tendo... fazer uma coisa muito simples. Colher um pouco de catarro num pote específico e no dia seguinte ele saber o resultado do catarro. Deu negativo? Deu alguma dúvida? Repete, faz 2. Aquele teste que faz a injeçãozinha não é bom? Também não serve? Ele é usado nos comunicantes para separar um pouco um grupo do outro. Quer dizer, quem já respirou o bacilo de Koch e quem não respirou, certo? Então, se o teste der negativo, né? Então, para os comunicantes, PPD, né? o que a gente Como faz... é feito isso daí que ele falou no braço, alguma coisa, como é que é? Eu já vou explicar. Então, os comunicantes, de uma maneira geral, a gente verifica, o serviço verifica, a visitadora que vai na casa, no domicílio do serviço, que vai no domicílio do doente, todo doente novo é visitado, então, confere se aquela lista de pessoas que moram na casa, se tem mais alguém, se faltou alguém. Então, todas as pessoas, principalmente os adultos, é verificado se eles têm catarro. Por qualquer motivo, às vezes um bronquítico, mas ele consegue colher catarro, ele vai colher catarro. Bom, a segunda coisa que é feita, isso para quem tem catarro. Para quem não tem, é feito, e também para quem tem, é feito o teste tuberculínico. O teste tuberculínico é um teste que é usado no mundo inteiro e que não tem bicho lá. É o PPD que se fala. É o PPD. O PPD significa derivado proteico purificado do bacilo de Koch. Então, não é o bacilo de Koch que está lá, é uma proteína dele. É um derivado proteico extremamente purificado que é introduzido a nível intradérmico, né? É uma bolinha que faz na pele, né? Não é nem subcutâneo, nem nada, então uma coisinha de nada. É menos de uma picadinha de formiga. E o indivíduo faz isso num segundo, digamos assim, por uma pessoa treinada para isso. E depois de 72 horas é importante que ele volte para mostrar o braço. Porque senão ele fez o teste e não se sabe o resultado. O resultado só é possível 72 horas depois. Aí a pessoa que fez o teste, ela usa uma reguinha pequenininha e mede quantos milímetros tem
o caroço, a induração, não o vermelho, o inchaço, nada disso. O caroço, ela delimita o caroço, mede o maior diâmetro transversal. E ela dá em número de milímetros o resultado. Se for abaixo de 0 a 4 milímetros, é negativo, né? Se for de 5 a 9, inclusive, muitas vezes a gente tem que repetir porque pode haver uma fase de viragem, já que essa pessoa foi lá porque convive com o doente e se esse doente é um doente de tuberculose pulmonar e transmissor, com a baciloscopia positiva, certo? E se for acima de 10, ele é forte reator, tá? Então, ele já respirou o bacilo de Koch. É só isso que diz o teste. Se ele está doente ou não, cabe à consulta clínica, ao exame radiológico, estabelecer isso. Importante. E se precisa fazer alguma coisa ou não. Sim. Tá certo? Agora nós vamos ao outro intervalo comercial, voltamos num segundinho só. Eu tenho certeza que vocês estão adorando o programa, porque muita coisa está sendo esclarecida aqui. Importante, um momento só. Celso, me parece que nós temos mais uma pergunta e eu gostaria que a Adriana trouxesse para a Val. Obrigado, Adriana. Pergunta da Iriane do Jardim Reflorenda. O que acontece com o ouvido de um tuberculoso? Essa pergunta é interessante porque no passado... Eu aproveito e falo sobre os efeitos colaterais Isso. dos medicamentos. Os medicamentos que a gente usa atualmente não causam nenhum problema no ouvido, né? Mas já houve época, um medicamento muito bom, mas muito bom mesmo, mas de vez em quando todo remédio pode fazer mal para algumas pessoas e atingir algum órgão, né? Então, havia no tratamento de rotina, quer dizer, o inicial, o adotado mesmo, a streptomicina. E a streptomicina, ela podia causar como efeito colateral uma lesão nervosa que comprometia a audição da pessoa em maior ou menor grau. E esse comprometimento era irreversível. Hoje em dia, os medicamentos usados no esquema padrão do tratamento da tuberculose não incluem a streptomicina. E a streptomicina, quando é necessário usá-la em esquemas alternativos, ela já é usada numa dose e por um tempo que não possibilita causar essa sequela, essa consequência que no passado, principalmente na década de 50, né, podia ser encontrada em alguns pacientes em tratamento da tuberculose. Era um efeito colateral, né, a pessoa podia ficar surda. Mais alguma pergunta, Val? Alguma pergunta? Não, acho que não. Acho que podemos continuar. Como a doença, a tuberculose, nós estamos falando até agora, como ela pode ser prevenida? Isso. O principal é realmente, o que nós dispomos para prevenção é, como já falamos, primeiro, as crianças têm que tomar BCG. Uma criança que não toma... Com a maior cobertura possível que a gente possa fazer para o Brasil, pela realidade da tuberculose no Brasil. Por exemplo, você encontra uma criança, 8 anos, que ela não tomou a vacina. Sim. Você vacina essa criança? Essa criança, veja bem, como nós temos um pouquinho mais de recursos em Botucatu, a gente faz primeiro o teste tuberculínico nela, para confirmar se realmente nunca, até então, até aqueles 8 anos da vidinha dele, nunca teve contato com a tuberculose, porque na maioria das vezes a gente respira o bacilo, mas não fica doente. Em 95% dos casos. Os mais fracos ficam doentes, né? Certo? Então essa criança, ela poderia eventualmente já ter respirado o bacilo, tal. Na maioria das vezes, a criança de 8 anos vai dar um teste negativo, mas um ou outro pode dar positivo. Frente ao teste negativo, portanto o bacilo ainda não entrou, é feita a vacina nessa criança mesmo com 8 anos. Perfeito. E na prevenção? Bom, então a prevenção é isso, mas o que a gente pode chamar de prevenção sensulato é um pouco maior do que isso. Isto é a pessoa procurar ao posto de saúde perto da casa dele, se ele tiver aquela tal da gripe arrastada, etc., ou tosse, catarro, sem aquela caracterização de gripe, durante, digamos, a partir de 3 semanas, mas digamos mais com certeza, faz um mês, faz 4 semanas ou mais, tem que procurar fazer o exame para ter a certeza de que ele não tem. Ou, para confirmar que ele tem,
já que tem tratamento, começar o tratamento o mais cedo possível. A prevenção a nível de comunidade é a gente identificar logo, o mais cedo possível, todo mundo que está doente de tuberculose. Mas como é possível isso? Se a gente procurar, o serviço deve procurar os sintomáticos respiratórios. Por aqui hoje, isso, a divulgação, né, a informação da população, porque o serviço deve procurar aquilo que a gente chama de sintomático respiratório, para no meio de um monte deles, nem que seja 2, 3, estão com tuberculose, quanto mais cedo essa pessoa for diagnosticada, é bom para ela, sem dúvida alguma, porque ela entra logo em tratamento e fica logo curada, mas é bom para a comunidade porque ele para de transmitir, certo? E para de gastar dinheiro então, da isso saúde é prevenção também, né? Como? Porque para de gastar o dinheiro da saúde depois, né? Isso, não, o tratamento é gratuito, bancado então, pelo Ministério da Saúde. Não há despesa de remédio da tuberculose por parte do paciente. Porque ele não disseminando, então não vão ter mais casos de tuberculose e o governo não tem de financiar tudo isso. Então é uma economia também, né? Sem dúvida. Da prevenção, alguma. né? Inclusive, tem duas economias aí, já que estamos falando de economia. Uma é o paciente ser diagnosticado logo. É uma economia de vidas, de doenças, de doentes e tal. Ele para de transmitir. Só que nós temos que fazer isso em ampla escala, quer dizer, não é só os doentes de Botucatu que nós temos que descobrir logo. São os doentes do estado de São Paulo inteirinho, do Brasil inteirinho e do mundo inteirinho. Quanto mais cedo a gente descobrir, mais cedo a gente corta a cadeia de transmissão do bacilo de Koch. É isso que nós temos que fazer. Isso é possível, não de um dia para o outro, mas a médio prazo, né, a gente consegue isso se houver um esforço consciente de todo mundo. A senhora acredita na erradicação da tuberculose? A senhora acredita nisso? Nós temos tudo para erradicar. É possível erradicar? É possível, não é fácil, mas é possível. Porque, veja bem, hoje em dia... A poliomielite, até de uma certa maneira, conseguimos, né? Demorou quanto tempo nós ficamos fazendo campanha? No Brasil, a erradicação é possível. Então, não é assim, uma coisa... Não, então quero que no ano que vem acabou a tuberculose. Não, isso não existe. Outra coisa, hoje em dia, no mundo atual, né, as pessoas se deslocam para tudo quanto é lado. Então, é importante que todos os países, dentro da própria realidade, declarem guerra ao bacilo de Koch. Aí a gente consegue, tem que ter o esforço. Isso não impede que, enquanto não tiver uma manifestação mundial de bloqueio da tuberculose, a gente aqui, em Botucatu, não faça um esforço para acabar com a doença. Mas a realidade do mundo, infelizmente, pegando o seu gancho, em vez dos povos estarem preocupados em erradicar certas doenças, em declarar guerra, eles estão declarando guerra uns contra os outros. Querem fazer a guerra, querem matar. Matar em vez de curar. Nós estamos vendo isso em Israel, com os palestinos, nós estamos vendo isso numa porção de locais. Infelizmente, o homem é um pouco selvagem demais para o meu gosto. Selvagem demais. Isso é verdade. Essa selvageria não tem justificativa. Eu não vejo beleza no povo israelita, eu não vejo beleza no povo de Jerusalém, eu não vejo beleza em nada disso. Quando as pessoas falarem, não falem bobagem, porque eles são bárbaros. Esta que é a realidade. Isso já devia ter acabado há muito tempo no mundo, mas continua isso. E tem um poder atrás que é o poder do dinheiro, o poder da venda de armas e outras coisas. Isso é uma vergonha mundial, na minha opinião. A guerra deveria ser declarada contra as doenças, mas nunca contra o ser humano. Isso, sem dúvida alguma. E veja bem como a tuberculose é uma coisa assim que está, né? Que é uma coisa que deveria estar no Ibope, né? E não está no Ibope. Infelizmente, o Ibope ia dizer que aquele sequestrador do Silvio Santos morreu porque ficou 60 dias congelado. O importante são coisas banais e bárbaras que a gente vê na mídia divulgando. Quantas pessoas por ano contraem a tuberculose? Olha, existem dois números. Um é o verdadeiro, quer dizer, o que concretamente se descobre no Brasil são em torno de 85 mil casos. A expectativa nossa é em torno,
do Ministério da Saúde chega em torno de 129 mil, 130 mil, dependendo da publicação. Uma população de Botucatu por ano. Isso, uma população de Botucatu por ano. Se torna tuberculose. No estado de São Paulo, nós contribuímos com 17 mil casos novos de tuberculose por ano, considerando todas as formas. Qual é o pior estado da deles União? são... Hein? Em que lugar existe mais tuberculose no Brasil? Em alguns estados do norte e logo em seguida, o número escandaloso está no estado e no município do Rio de Janeiro, que compõe o Sudeste, certo? Tá? Em termos de coeficiente, isto é, número de doentes por 100 mil habitantes, que é o que permite comparar um lugar com o outro, né? Em número absoluto, obviamente, é São Paulo. São Paulo é o estado mais povoado. Então, nós temos 17 mil casos, mas nós temos 54 casos por 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro ainda não chegou abaixo de 100 casos por 100 mil habitantes descobertos. Descobertos. Então, é o Rio de Janeiro o estado que mais concentra casos nessa década, mais concentrou casos na década de 90, certo? E eles estão fazendo um esforço muito grande para controlar isso, né? A tuberculose, ela está muito associada à questão social, né? Então, na realidade, se a gente conseguisse ter uma varinha mágica, né? E fazer o seguinte, conseguir que a maioria da população brasileira tivesse comida na mesa, uma habitação decente, né? Condições mínimas de qualidade de vida, a redução da tuberculose seria brutal. Porque, veja bem, a mortalidade por tuberculose, ela diminuiu historicamente no mundo inteiro, sem que sequer se conhecesse os medicamentos da tuberculose. Simplesmente com a melhoria da qualidade de vida. Quer dizer, não era lá grandes coisas no começo do século passado, né? Já é século passado, de 1900. Não era grandes coisas, mas era muito melhor do que tinha em séculos anteriores a qualidade de vida das pessoas, seja na Europa, como aqui, etc. Então, só a melhora da qualidade de vida já ajuda, porque eu posso respirar o bacilo, e daí? Eu não vou ficar doente se eu estiver bem alimentado, né? Se eu não viver uma vida de estresse total, trabalhando inúmeras horas por dia, ganhando pouco, enfim, sempre sob um constrangimento, né, que me afeta e que não me deixe desenvolver bem o meu potencial físico. Inclusive, e o meu potencial imunológico, né, de defesa. Inclusive uma tensão, né, muito grande. Né? Muito grande. Então, nós vamos ao nosso intervalo comercial, doutora, e voltamos num minutinho. Nós estamos no último bloco, nós vamos ter 11 minutos somente, mas eu gostaria, parece ter uma ligação com a Adriana. Obrigado. Val? O cumprimento do Valdir da Coab 1, ele está parabenizando o programa e mandando um abraço a todos. Está ótimo. Eu gostaria que você abrangesse o último tópico importante a respeito da tuberculose. Essa eu vou ler que ela é comprida. Doutora Luana, quais outras doenças que os doentes de tuberculose apresentam com mais frequência? E o que muda no tratamento desses casos? Isso. Então, a gente costuma ter uma parcela significativa dos doentes de tuberculose que sofrem de outras doenças. Por exemplo, diabetes. Certo? Diabetes? Isso. É muito difícil o doente de diabetes seguir a dieta, seguir as restrições, porque muitas vezes significa uma mudança completa, uma redução do que ele considera para ele a qualidade de vida. Então há uma certa dificuldade. Então é comum que a pessoa, né, relaxe um pouco, aí o açúcar do sangue sobe, aí ele fica mais fragilizado, a imunidade dele cai e aí aparece a tuberculose. Quer dizer, se ele respirar o bacilo de Koch, se tiver respirado até no passado, podendo ficar quieto durante um tempo no organismo do indivíduo, estar vivo ainda, ele pode se manifestar e aí a pessoa tem a doença que não teria se o diabetes não tivesse descompensado. Então, nessa situação, o que precisa fazer é tratar a doença da mesma maneira, a tuberculose, e tentar compensar, obviamente, o diabetes da pessoa. As duas coisas, o diabetes não tem cura, mas ele pode ser controlado. Então a pessoa, até o final do tratamento, ele tem que estar com o diabetes perfeitamente controlado e a tuberculose, então. Senão é um círculo vicioso. Se ele não equilibra o diabetes dele, a gente tem que prolongar muitas vezes o tratamento do paciente
em relação à tuberculose para curar. Porque senão ele corre risco, aparentemente ele curou, daqui a 6 meses, menos de 1 ano, tarará, ele pode voltar a ter o quadro de tuberculose, não ter curado completamente. Aparentemente curou, ele fez o tratamento direitinho, o tempo direitinho, mas ele não está curado e não há como saber disso, naquele momento que ele recebe a alta. Não há grandes... A gente sabe, porque tanto é verdade que a maioria dos médicos faz o tratamento de 9 meses, de 6 passa para 9 meses no diabético, para ter pelo menos uns 6 meses de diabetes compensado aí, tomando a medicação da tuberculose. Mas isso é a critério médico, não é uma recomendação determinante. Né? As outras formas de tuberculose que ocorrem no organismo, nos ossos, nos rins, no intestino, o tempo de tratamento também é por volta de 6 meses? Não, em geral a gente dá alta com 9 meses, prolonga o tratamento para pelo menos 9 meses. Porque fica muito difícil ter certeza de que efetivamente não tem acesso como no pulmão, que você pode tirar um raio-x, ver se tem fibrose. Na pior, numa dúvida muito cruel em casos, pode ser indicada até a tomografia. Então você tem um recurso. Agora, para o osso, né, seja na coluna vertebral, quer dizer, é muito pouco só o raio-x para ter certeza que não tem mais bacilo lá depois do tratamento. Então, em geral, o médico tende a prolongar o tratamento. E nesses casos, há 2 médicos, aquele que está acompanhando a tuberculose e há também ortopedista no caso, ou oftalmologista. Isso é uma forma muito rara no olho, vamos esquecer isso. Mas o osso não é tão raro. Do rim, então, o nefrologista ou urologista que acompanha e juntos determina quando está na hora de realmente parar. Em alguns casos, o tratamento vai para 1 ano. Depois do pulmão, qual é o órgão mais afetado? Olha, se a gente for falar ainda intratorácica, é a pleura. Então, a tuberculose pleural, que é assim, o bacilo vai tão na periferia que ele chega naquela pele que reveste o pulmão. Ele está bem lá na periferia. E ele compromete, inflama aquela pleura. Aí ela começa a soltar líquido. E o líquido se acumula entre aquele pulmão e a parede da gaiola que nós temos para abrigar pulmões e coração, né? Então, ele se acumula ali, como o líquido é pesado e o pulmão é leve porque é cheio de ar, parece que o pulmão sumiu, mas na realidade ele está empurrado para cima ao nível de quanto que demorou para a pessoa tomar uma providência. Pode formar um derrame, então. Forma um derrame, né? Então, essa é a forma fora do pulmão mais frequente. Às vezes a pessoa tem derrame e tem também a lesão pulmonar. Eu estou falando do derrame onde não tem imagem no pulmão, não tem lesão evidente no pulmão, apenas tem o líquido pleural. Então é feito o diagnóstico de tuberculose pleural, é feita uma biópsia pequena, um pequeno pedacinho da pleura, que o cirurgião, o médico introduz, né, uma agulha para pegar um pedacinho para mandar examinar, fazer o anátomo patológico. Então, essa é a forma mais comum. A forma renal também, de todo o trajeto renal também é muito frequente. A forma óssea. Né? Já a intestinal está mais... menos frequente. Isso, menos frequente. Está menos frequente, queria fazer mas ainda ocorre. Que a senhora matasse uma curiosidade minha. E nas crianças, a ganglionar, comprometendo as cadeias de ínguas, né? Que a gente tem como proteção aqui no pescoço, às vezes aqui na região inguinal, e às vezes dentro do corpo, entre os 2 pulmões, existem ínguas aí que são para nossa proteção, mas que podem ficar inflamados pela presença do bacilo, crescerem muito, aí se tornam visíveis. Não, existem outras doenças que aumentam os gânglios, mas uma delas é a tuberculose. A senhora falou da pleura, né? A doença, qual é o termo certo? É pleurise ou pleurisia? Olha, pleurisia seria dor, né, da pleura. Porque essa, veja bem, o pulmão não dói. O que dói é a pleura. Então, a pleura tem terminações nervosas. Então, né? A doença E quem tem a tuberculose pleural, ele começa a sentir dor. E logo em seguida, quando o líquido vai aumentando, né, o que acontece? Como empurra o pulmão para cima, ele está respirando com o pulmão e meio, vamos supor. Então ele começa a sentir canseira. Ele faz uma quadra, antes ele andava tranquilamente e agora ele começa a ter dificuldade. Ele sente falta de ar. Doutora Luana, nós estamos no finzinho do programa, temos 4 minutos e vieram 2 ligações que eu estou curioso para saber se é coisa importante. Você pode passar para a avó, Adriana? O Paulo da Vila Mariana, ele está cumprimentando, parabenizando a doutora Luana. Ela foi professora dele na década de 70
e que ela continue brilhante. Parabenizo o Dr. Celso por ter convidado essa pessoa maravilhosa. Muito bom. Obrigada. É só isso? Tá ótimo. Bom, eu acho então que nós podemos encerrar o programa de hoje, mas antes eu gostaria que a senhora dissesse, igual a diabetes, quais são as outras doenças que abrem as portas para a tuberculose. De uma maneira bem concisa, que nós estamos no fim do programa. Todas as doenças que reduzem a capacidade de resposta imunológica do paciente. Citamos já o diabetes, o câncer, a neoplasia é mais uma, a AIDS naturalmente, né? E outras doenças, entre as formas de câncer, linfoma, leucemia, né? Podem facilitar o surgimento da doença numa pessoa que, se ela não tivesse essa forma de doença, eventualmente não teria a manifestação da doença tuberculose. Na quimioterapia, por exemplo? Isso. Eu já tive vários casos de pessoas que estavam fazendo quimioterapia ou radioterapia por causa de um problema de neoplasia e vieram manifestar a doença. A resposta ao tratamento é boa, mas aí é uma briga dura, né? Porque tem várias coisas comprometendo, tem mais de uma coisa comprometendo a pessoa, né? Bem, nós estamos no final do programa de hoje, excelente por sinal, doutora Luana Carandina. Eu muito satisfeito em tê-la novamente aqui na TV Serrana, já tivemos na época do telejornal, né? E agora num programa mais extenso que a senhora pôde dar a sua aula, né? Explicar, elucidar uma porção de perguntas, de dúvidas, né? E agradeço a sua presença e passo então esta câmera para que a senhora dê o seu boa noite ao telespectador da TV Serrana. Eu agradeço muito, mas muito mesmo a oportunidade. E eu aproveito essa oportunidade, agradeço ao telespectador pela paciência e eu gostaria de recomendar uma coisa, quer dizer, que as pessoas não tenham receio de ir em busca do diagnóstico até de uma eventual tuberculose. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Tá. E é uma doença que está presente em Botucatu, no Brasil todo, então não podemos enfiar a cabeça na areia. Temos que enfrentar essa doença. Sem avestruzes, né? Não podemos ser avestruzes. Tá. É claro. Celso, o seu boa noite, você já sabe quem você vai convidar para daqui a 15 dias ou não? A pessoa já entrou em contato, ela está vendo a possibilidade. Então a Val vai entrar em contato com você, para que você fale, para a gente poder fazer as nossas chamadas agora. Perfeito. Ela entrará em contato com você uns 2 dias antes, né? Tá certo. Tá bom? Seu boa noite então, Celso. Agradecer aos telespectadores, a aula da doutora Luana, que também foi minha professora, e lembrar que aquele que tosse mais, que tem uma gripe maior que 4 dias, vai entrar na campanha já aqui. Procure um posto de saúde que pode ser uma eventual tuberculose. O tratamento tem cura desde que tenha sido feito adequadamente. Obrigado aos telespectadores e até daqui a 15 dias. Val, seu boa noite. Obrigada a todos e até amanhã. Agora a Adriana, o seu boa noite, Adriana. Boa noite e até amanhã. Bem, gente, eu agradeço ao telespectador TV Serrana ter ficado conosco, informando que amanhã, meio-dia, nós vamos repetir esse programa na íntegra, não percam, só que não adianta telefonar, porque será um programa gravado. E amanhã à noite nós vamos ter um musical, como nós já falamos, com Rafael, senhor musical. Fique conosco, boa noite, obrigado e até amanhã.